Olá a todos, eu sou Heloísa e essa aula é sobre o domínio Eucária. Nessa aula a gente vai revisar as principais características da célula eucarionte, vai entender onde os eucariontes estão localizados na classificação biológica moderna, compreender um pouquinho sobre a diversidade dos principais grupos de eucariontes e relacionar a conservação com alguns desses grupos. Primeiro, os eucariontes são aqueles seres que possuem uma célula do tipo eucariótica, e essa célula se diferencia daquela célula do tipo procariótica, que é característica de bactérias e arqueobactérias. Ambas as células possuem uma membrana plasmática que separa o conteúdo intra e extracelular, possuem o citoplasma, um material genético que está nesse citoplasma e os ribossomos que fazem a síntese de proteínas. Mas aí tem a diferença de que a célula eucariótica ela possui um núcleo bem definido, separado por uma membrana nuclear. Dentro desse núcleo é que está contido o material genético nos eucariontes. Já nos procariontes não existe essa separação e o material genético ele fica disperso no citoplasma. A célula procariótica, ela possui quase sempre uma parede celular bem complexa, e a parede celular em eucariontes está presente em fungos e vegetais, por isso é uma parede celular mais simplificada. A célula eucariótica ela é uma célula bem maior e mais complexa do que a procariótica. A gente diz que ela é uma célula compartimentalizada, porque tanto o núcleo quanto as organelas, eles estão separados do citoplasma por membranas. E que organelas são essas? O aparelho de Golgi, onde ocorre a secreção das substâncias produzidas pela célula, o retículo endoplasmático liso, onde ocorre a síntese de lipídios, o retículo endoplasmático rugoso, que contém os ribossomos e onde ocorre a síntese de proteínas, as mitocôndrias e os cloroplastos, que estão presentes cloroplastos exclusivamente nas células vegetais, e as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. Então é importante a gente entender que essa célula eucariótica, como ela possui essa maior especialização, ela tem uma capacidade de fazer uma diferenciação. Os seres eucariontes, eles são seres que podem ser tanto unicelulares quanto multicelulares. E aí, nos seres multicelulares, as células vão ter essa capacidade de se diferenciar em células especializadas, sendo células características dos diferentes tecidos. Por exemplo, os nossos tecidos, em que cada tecido possui uma célula. Então, os eucariontes, eles fazem parte de um dos 3 domínios da vida. Os outros domínios são das bactérias e arqueias. Esse sistema de 3 domínios, ele foi proposto por Carl Woese em 1977 e depois em 1990, quando ele passou a ser adotado realmente pela maioria dos cientistas, e ele se baseia em dados moleculares do RNA dos ribossomos, que são aquelas organelas que estão presentes tanto em eucariontes quanto em procariontes. Então, essa forma de classificação, ela se baseia mais no conteúdo genético do que em contraposição ao que era feito antigamente, que eram utilizadas mais a morfologia e os dados de fósseis, que era aquela antiga classificação em 5 reinos. Então, com essa nova proposição do Woese, todos aqueles 4 reinos de plantas, fungos, animais e os chamados protistas, que são os eucariontes unicelulares, eles ficam agrupados nesse grande domínio dos eucariontes, e o que antigamente era o reino Monera, ele passa a ser dividido, esse reino, em 2 domínios, o das bactérias e das arqueias, porque são organismos que são geneticamente muito diferentes, apesar de possuir uma morfologia muito semelhante, bactérias e arqueias. Então, agora a gente vai falar exclusivamente do nosso domínio Eucária. Quando a gente fala na grande diversidade dos eucariontes, o que vem muito na cabeça é a diversidade de plantas, animais e fungos.
Porém, os seres eucariontes também são unicelulares, e nesses seres unicelulares há uma diversidade muito grande entre as diversas linhagens. E aqui eu queria trazer para vocês um pouco da diversidade desses seres unicelulares eucariontes, que são denominados como protistas. Aqui a gente está vendo uma outra árvore filogenética de eucariontes, só que nessa árvore a gente consegue ver essa grande diversidade de seres protistas, que não são aqueles seres plantas, animais e fungos que a gente está um pouco mais acostumado. E aí eu vou mostrar para vocês alguns dos principais grupos de protistas, tentando enfocar um pouquinho sobre o interesse nosso de seres humanos com esses seres vivos. Aí, primeiro vamos falar dos diplomonadídeos. Um representante importante desse grupo é a giardia, que causa a doença giardíase. Muitos desses organismos, desses seres, eles são parasitos, eles vivem em habitats anóxicos e eles, interessantemente, não têm mitocôndrias e nem cloroplastos. De uma certa forma, essa característica está relacionada ao hábito parasitário. O outro grupo é dos cinetoplastídeos. Eles podem ser de vida livre, nesse caso eles estão associados a habitats aquáticos, ou então podem ser parasitos de animais. E aí, para a gente, são de importância em relação a doenças, os gêneros Trypanosoma e Leishmania, que causam as doenças como a doença de Chagas e a leishmaniose. O outro grupo é dos euglenídeos. As euglenas, elas não estão associadas a patologias para seres humanos ou outros animais. Elas podem fazer fotossíntese, são móveis, elas possuem 2 flagelos e estão relacionados exclusivamente a ambientes aquáticos. Outro grupo é dos dinoflagelados, que são organismos que fazem fotossíntese, mas também são móveis, eles possuem flagelos. Alguns possuem vida livre e outros são simbiontes de corais. E aí, para a gente, é importante o fato de que algumas dessas espécies elas liberam toxinas como o subproduto do seu metabolismo. Vão ser aquelas espécies que causam a chamada maré vermelha, que pode causar danos ao ambiente aquático. Outro grupo é dos cercozoários, que são caracterizados por possuírem pseudópodes, que são projeções do citoplasma em formato filiforme. E nesse grupo, os foraminíferos são de especial interesse para nós, porque eles formam as chamadas tecas, que são semelhantes a conchas, e elas ficaram bem preservadas ao longo das eras geológicas, por conta desse material ser mais rígido. Então, esses seres eles podem servir muito para fazer a datação de rochas, a chamada bioestratigrafia. Outro grupo é dos amebozoários, que também possuem pseudópodes para se locomover e se alimentar, e alguns deles podem ser de vida livre, porém outros são parasitos de vertebrados e invertebrados, e tem um grupo que causa a doença amebíase em seres humanos, que é de grande preocupação, porque é uma doença associada à água e alimentos contaminados e causa como sintomas fortes desinterias. Então é de grande preocupação, principalmente em locais onde falta saneamento básico. O último grupo é das diatomáceas, que são organismos que fazem fotossíntese e elas estão presentes no fitoplâncton, tanto de água doce ou de água salgada. Também são organismos que têm uma importância devido à preservação dos seus fósseis, porque elas
possuem uma parede celular com sílica, o que confere uma rigidez e preservação do material dessa parede celular. E agora que a gente falou já com um pouquinho mais de detalhes sobre essa grande diversidade de seres protistas, eu vou falar um pouco brevemente sobre os outros grupos dos eucariontes. Dentro dos eucariontes estão também as algas, que podem ser microscópicas ou macroscópicas. As algas douradas, elas são sempre unicelulares e elas são flageladas, elas são móveis e podem formar colônias. Elas têm uma grande importância por fazer parte do fitoplâncton, tanto de água doce quanto de água salgada. As algas vermelhas, elas são geralmente macroscópicas e essas são as algas que são usadas para fazer o agar, que é importante na indústria alimentícia e também nos meios de cultura de pesquisas científicas. Também são aquelas algas que fazem o envoltório do sushi, que é o gênero Porphyra. As algas verdes, elas podem ser tanto micro quanto macroscópicas e elas possuem essa coloração verde porque além da clorofila A, elas possuem também a clorofila B. E as algas marrons, elas são multicelulares, então são macroscópicas. Elas têm essa coloração devido a pigmentos acessórios. E um dos gêneros mais importantes é o gênero Macrocystis, que forma verdadeiras florestas de algas no ambiente aquático. E essas algas elas vão fornecer abrigo e alimento para peixes e demais organismos aquáticos. Então, elas são bem importantes para a preservação da biodiversidade marinha. O próximo grupo é o grupo dos fungos, que também podem ser micro ou macroscópicos, apesar da maioria das espécies serem microscópicas. E essas espécies elas têm uma grande importância na decomposição de matéria orgânica. Porém, muitas espécies elas podem ser patogênicas tanto para vegetais quanto para animais. Para a gente, seres humanos, eles são bem importantes nos processos de fermentação que estão associados à indústria alimentícia e também na síntese de antibióticos em pesquisas científicas e produção de fármacos. Então, eles são bem importantes para a nossa saúde, além da alimentação. E com isso eu espero que vocês tenham tido um panorama geral sobre a grande diversidade dos eucariotos. Devido ao tempo de aula, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre os outros dois grupos, que são os grupos dos animais ou metazoários e das plantas, os vegetais. Porém, quando a gente fala em diversidade desses dois grupos, a grande preocupação é em relação ao impacto que nós, seres humanos, estamos causando na sobrevivência e diversidade das espécies. Então, são de grande preocupação as alterações climáticas que são geradas devido à nossa forma de vida e a supressão e degradação do habitat dessa fauna e flora. A supressão de habitats é o maior causador de vulnerabilidade e ameaça de extinção de espécies, porque a supressão do habitat diminui a área de vida, os recursos e condições de sobrevivência, reprodução e manutenção das espécies. Então, por último, eu queria deixar aqui para vocês, caso se interessem, o acesso para alguns projetos de conservação daqui da Mata Atlântica. Eu fico por aqui e obrigada pela companhia durante a aula.